Sejam bem-vindos a mais um CC de Perfil. Eu sou a Rita Madeira. E eu sou a Margarida Santos. Hoje estamos naquele que é o primeiro e inédito CC de Perfil gravado à distância. Vamos tentar que corra tudo bem, que não haja interferências. Também dizer que, lá está, podem continuar a contar com o CC de Perfil durante esta quarentena. Vamos trazer-vos mais talentos e pessoas para conhecerem do curso. Fiquem connosco. Portanto, hoje temos connosco dois dos cinco membros da banda de Belas Bergalgo. Temos o Diogo Mendes e o Bruno Brites, que é o vocalista da banda, e passo a palavra para o Diogo, porque ele é do nosso curso. E, primeiramente, gostaria de perguntar, porquê comunicação e porquê Olá, SSH, antes de Diogo? mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, embora à distância. Bem, essa pergunta eu não tenho assim uma resposta muito concreta. Foi um curso que eu achei bastante completo. Eu vim da área de humanidades no secundário e sempre me falaram muito bem do curso. Vim ao dia aberto e gostei imenso. Fiquei particularmente interessado pela vertente de cinema do curso. E pronto, foi um pouco assim que eu decidi fazer esta escolha. E já agora gostaríamos também que cada membro da vossa banda tivesse uma pequena apresentação, ou seja, vocês os dois apresentam-se a vocês e dizem o que é que fazem na banda e também podem falar por o resto dos Ok, membros. excelente. Queres começar, Bruno? Ok, vou começar. Então, eu sou o Bruno, canto, toco guitarra. Temos na bateria o. Isto até parece que estamos em palco, já assim a apresentá-los. Na bateria temos o João Carvalho, que toca bateria e escreve a maior parte das letras. Nos teclados temos o João 40, que toca os teclados. Ele entrou há pouco tempo para a banda. Temos no baixo o Pedro Faria, grande Pedro, que vem de Setúbal, de propósito, para tocar connosco. E na guitarra temos o Diogo, que ele vai Pronto. se apresentar. Pronto, eu sou o Diogo e toco guitarra e também escrevo algumas letras. E de onde é que surgiu a ideia de formarem uma banda? Como é que se conheceram? E também quando é que isso aconteceu? Ou seja, se a vossa banda é recente. O projeto Bergalgo começou mais ou menos para aí há 4 anos. 4 anos não, pronto. Eu e o João conhecemos no sétimo ano e por volta do oitavo ano começámos a... Ele foi aprender bateria e eu depois fui aprender guitarra e começámos a tocar mais ou menos desde essa altura. E fomos mudando de membros, tínhamos uma rapariga que cantava, depois tivemos outro membro, um baixista também muito emblemático da nossa banda. Tivemos uma data de membros, só que lá está, só se manteram eu e o João, porque realmente nós queríamos fazer alguma coisa disto, da música e assim. E então depois houve, eu não sei o ano, não faço ideia, mas fomos participar a um festival de bandas que é o Real Teens Bands Festival, em Massamá. E estava lá a tocar uma banda que é o Espaço, uma banda mítica também. E depois foi engraçado, porque então quem é que era o Espaço? Era o Pedro, o atual baixista que cantava e tocava baixo, e era o Diogo. E depois o Diogo pediu, pá, para o público, alguém tem um afinador de guitarra e não sei o quê, e eu, olha, por acaso tenho, e fui-lhe emprestar. E eles tocaram os sete originais deles e nós ficámos, uau, este gajo toca fixe. Este gajo não, estes gajos tocam fixe. Tanto que depois no final conversámos e assim, mas nunca falámos muito para além disso. Passado um ano, para aí, de várias tentativas de tocarmos juntos, eu e o João ficámos sozinhos, os dois na banda, no Bergal, pronto, a banda, a instituição. Até que depois surgiu uma jam session e tal, o Diogo veio, e depois juntámos-nos, e depois veio o Pedro, veio o 40, até que no ano passado, em julho, nós demos um concerto todos juntos pela primeira vez, foi a primeira vez que nós tocámos ao vivo, já com uma data de originais, tanto coisas que eu tinha escrito com o João, coisas que escrevemos depois, e tocámos na Tasca de Belas
um excelente sítio para começar. E pronto, foi mais ou menos isso. E desde aí tocamos os 5 há 6 meses. Um pouco mais, sim. 6, acho que 8 meses, se não me engano. Sim, mas 8 meses, sim. foi um pouco assim. E nós marcamos o início da banda, como o Bergal como é agora, exatamente nesse primeiro concerto, porque os primeiros ensaios foram assim umas coisas um pouco frenéticas, porque o nosso teclista entrou cerca de 2 semanas antes do concerto. Na altura ele nem tocava teclados e aprendeu especificamente para o concerto. Então foi nesse concerto que nós ficámos, ok, vamos fazer alguma coisa disto, nós os 5. Faz sentido fazer nós os 5. Tu dizias que alguns elementos da banda ao longo do tempo acabaram por sair, lá está, e vocês ficaram, e juntaram-se também outras pessoas que tinham o mesmo interesse, porque vocês têm já uma perspectiva mais profissional, por assim dizer, ou pretensão disso em relação à música? Eu e o Pedro, ou seja, o baixista, estávamos um pouco na mesma situação em que o Bruno e o João estavam, que era, queríamos fazer alguma coisa não simplesmente para passar o tempo, mas queríamos realmente ver até onde é que poderíamos levar aquilo, expressar alguma coisa. E encontramos no Bruno e no João, e eles encontraram em nós também a mesma vontade. E esses membros que o Bruno e o João tinham, que também saíram, eram um pouco como os membros que nós tínhamos, que também acabaram por sair, que eram pessoas excelentes e continuamos todos amigos, mas que não tinham talvez o mesmo nível de interesse em fazer as coisas da maneira que nós estamos a fazer agora. Pronto. Desculpa interromper-te. É que a certa altura toda a gente diz, não sei o quê, eu não vou fazer isto eu não estou a fazer isto a pensar que amanhã vou tocar ali, ou estou a fazer isto para me divertir, não sei o quê. Sim, a gente inicialmente faz isso para se divertir, só que a certa altura, se nós não quisermos levar isto a sério, e se não levarmos isto a sério, isto não vai a lado nenhum. Logo, juntámos os 5 e decidimos, agora vamos seguir em frente. É impossível dizer que não vemos futuro nisto e que fazemos só pela diversão. Sim, nós fazemos pela diversão, mas a certa altura há que haver futuro, não é? Senão estamos a fazer as coisas para o boneco. E um bocadinho perguntando em relação à vossa identidade enquanto banda, como surgiu o nome de Bergalgo e porquê? Há alguma história relacionada com essa escolha? Foi um bocado assim, não foi à toa, mas surgiu lá está, no 9º ano, quando eu e o João, nós tínhamos um professor de geografia que era muito... marcou-nos de certa forma, porque também nos introduziu assim um bocado à música e apoiava-nos e era assim mais para a frente. Então surgiu porque era um nome que era o nome dele, então nós, porque não, Bergalgo e assim, e parecendo que não, ele contava uma história sobre a origem do nome, mas não duvidamos disso. Se bem que se nós escrevemos Bergalgo em algum lado, no Google e assim, diretamente agora as pessoas associam-nos a nós, porque é uma palavra, pronto, não é, por exemplo, se nós nos chamássemos IKEA, nós escreviam IKEA e automaticamente éramos associados à loja de móveis, neste caso. É um pouco uma palavra que não significa nada, mas acabou por significar o nome da nossa banda. Claro. Tanto que agora Bergalgo somos nós, não há mais nada que eu saiba, que tem esse nome, por assim dizer. E pessoal, nós gostaríamos de saber quais são as vossas influências musicais, quer a nível português, quer a nível internacional. E pronto, já sei que por aí vai estar Capitão Fausto e Ganso, etc. É assim, nós temos bastantes influências no novo rock português, claramente, até porque foi a partir do momento em que nós começámos a ouvir mais música portuguesa, como lá está essas referências que tu disseste, Ganso, Capitão Fausto, etc., inúmeros nomes, que nós começámos a pensar em fazer alguma coisa em português e haver um futuro no sentido de que, se calhar podemos ir tocar eventualmente ao sítio onde elas tocam. Acho que é um pouco esse tipo de futuro que o Bruno estava a dizer. Não é bem aquele sonho de ser uma rockstar, no sentido tipo da palavra. É mais no sentido de, há uma espécie de uma cena musical a qual nós, se calhar, podemos pertencer, ou etc. Mas nós também temos imensas influências, por exemplo, eu e o nosso baterista João temos imensas influências no jazz,
que nós gostamos, e acho que todos gostamos bastante de ouvir isso. O nosso teclista ouve imenso rap, por exemplo. Hip-hop. E sim, hip hop. E pronto, e nós vamos beber sempre a muitos sítios. Por isso eu não acho que nós conseguimos ditar assim nomes em específico. É mais estilos, mas principalmente rock alternativo, pop e jazz, se tivesse que ser Mas assim três. mas é aquela questão, estavas a falar de Capitão Fausto e Guns. É um bocado impossível hoje em dia uma banda começar a tocar alguma coisa assim mais indie rock, digo eu, e não ser automaticamente, assim, que se cantares em português, é impossível automaticamente não seres identificado com Capitão Fausto ou Guns ou esse tipo de bandas. Porquê? Porque é as bandas que estão no topo, vá lá, desse género em português cá em Portugal. Portanto, é um bocado impossível, de certa forma, não teres alguma inspiração vinda deles. É a mesma coisa que, sei lá, os artistas pop hoje em dia não terem qualquer inspiração nos Beatles ou uma banda desse género. É um bocado impossível, já está tão dentro do que dia a marcou dia, pois que forma acaba por ser complicado. Sim, vocês estavam a falar das inspirações. Agora pensando um bocadinho mais em relação à escrita, são vocês os dois que compõem, não é? Melodicamente, sim. Ok, mas e quem é que escreve as letras? Grande parte das letras Oh. escritas pelo João, se bem que há uma Uhum. que fui eu e o Diogo que fizemos, mas há sempre reparos, mas maioritariamente é o João, sim, o baterista, que faz. Pronto, ok. Então, se calhar não sei se vocês podem responder por Não, ele mas, ou não. mas respondemos, sim. Mas tem a ver com essa inspiração a nível da escrita e o que é que vocês transportam para ela em termos de temas, o que é que vos inspira mais? Se isso é uma coisa muito pensada ou nem por isso? Eu acho que a inspiração das letras é, pelo menos do que eu falo com o João e do que a gente tem conversado sobre isso, é um bocado, não digo que seja do dia a dia, mas é de temas, também não são temas específicos, isso é difícil responder por ele, mas por exemplo, vou pegar nós temos uma música que é Capitão Holland. A Capitão Holland surgiu um bocado por eu tenho uma história pessoal de um conhecido meu que tinha barco, blá blá blá. Então ele depois consegue pegar nisso e escreve mais ou menos o sentimento por palavras do que é que isso é, do que propriamente a ação corrida. Ele tem um barco, navega, perde-se. Não, mas conta a história, Uhum. porque acho que é interessante explicar depois como é que isso se transformou na música. Porque Ok. lá está, estas Sim. músicas, que são 4, que irão estar eventualmente no nosso EP, que nós estávamos a gravar, mas depois aconteceu esta cena toda da quarentena, já eram músicas antigas antes de os outros 3 membros terem entrado para a banda. Por isso acho que é interessante explicar, Bruno, se calhar. Pois, focando só agora no EP, que se Deus queira que seja a coisa mais recente que a gente vai lançar. Por exemplo, a Capitão Holland começa um bocado de. Eu tenho. O meu pai fazia viagens daqui à Bélgica e assim. E então ele tinha um amigo em comum que era inglês, que tinha um barco e ele gostava muito de barcos, que era o senhor Roland. E então ele tinha um barco e depois, entretanto, ele vivia sozinho porque a mulher o deixou, porque ele sempre se dedicou muito ao barco que ele tinha e, ou seja, ele ficou sozinho por causa do barco. A família afastou-se dele porque ele só queria saber daquilo e só se ficava naquilo, até que a uma certa altura, lá no porto de Bristol, que era onde ele vivia, há uma tempestade e o barco parte-se todo. Tipo, destrói-se, então a vida dele destrói-se também, por assim dizer. Então ele começa a viver sozinho. E a história é um bocado, a letra é um bocado sobre esse sentimento de perder algo que já cá não está. De certa forma, não é o barco, mas sim a família. Não sei se estão a perceber. Pronto, mas é Mas fala um bocado um mais pouco por aí. sobre esse sentimento. Sim. É um bocado por aí. Uhum. Enquanto que temos outra música, Bergalgos Rock, é sobre uma casa em Massamá, que é onde o João vive. E a Epopeia fala um bocado também sobre o passado, e depois a Gênio Criativo falam também. A Gênio Criativo acho que já. Não, foi escrita pelo João, sim, mas já foi posterior. Fala um bocado sobre. É como se fosse uma diss track para aqueles artistas que se limitam a copiar os outros em vez de fazerem algo original e ganham a vida assim, a fazer coisas que não são originais.
Mas lá está, é um bocado essa coisa de ver o sentimento e de escrever sobre isso e não como é que isso foi feito. Sim, sim. Mas só o João é que era o Uhum. essencial para responder a isso. Ok. Vocês já mencionaram o vosso concerto, nomeadamente na Tasca de Belas, mas eu gostava de saber em que sítios é que já atuaram e qual dos concertos foi o mais marcante para Bem, vocês e ok. Eu não porquê? sei se consigo dizer todos os sítios onde nós já atuámos, assim, de memória, mas acho que Imensos. consigo dizer assim, pelo menos para mim, alguns que foram mais marcantes. Nós atuámos aqui há uns tempos numa escola secundária no Pinhal Novo, porque uma Sim, sim. lista de associação de estudantes convidou-nos para irmos lá tocar. E aquilo foi um caos total, porque todas as listas tinham, pronto, o seu entretenimento ao mesmo tempo no mesmo corredor. Ou seja, nós estávamos a tocar por cima de DJs a meter música. E foi assim uma cena super caótica em que o baixo do nosso baixista acabou por se partir lá no meio daquela confusão toda e houve imensos moches e assim. Acho que outro bastante marcante foi também um dos últimos que demos, que foi no Tóquio, na Rua Cor-de-Rosa, porque foi a primeira vez que nós tocámos em Lisboa. E também um dos concertos na Tasca de Belas, não o primeiro, mas o segundo que demos, que foi. Acho que é capaz de ter sido assim o concerto onde foi mais gente. E foi, pelo menos para mim, marcou-me imenso, porque foi a primeira vez que nós ouvimos tipo, as pessoas a cantar as nossas músicas, o que nunca tinha acontecido, e foi assim uma sensação bué da estranha. Mas é um bocado por aí. Vocês sentem que já têm assim um grupo de pessoas que vos acompanha mais Sim, frequentemente? mas acabam por ser os nossos amigos. Uh, sim. Alguns amigos que nós já Uhum. tínhamos e que acabaram por nos acompanhar por causa da música, e outras pessoas que nós conhecemos através da banda, mas porque uma vez que nós estamos muito Uhum. no início, nós existimos há menos de um ano, todas essas pessoas acabam por inevitavelmente se tornar nossos amigos. Um, então, Claro. sim, é um pouco assim. Uhum. Uhum. E pensando também que lá está, vocês estão bastante no início, mas mesmo assim já têm bastantes originais, pelo que percebo. Quais é que têm sido também os maiores desafios que vocês têm sentido, a nível de também de consolidação da própria banda, mas a nível também técnico? Ou seja, foi fácil para vocês terem um espaço, instrumentos, que desafios é que vocês se sentiram nesse sentido? Eu acho que em relação a isso, acho que nunca foi muito difícil para nós, porque nós ensaiamos num sótão e nós ensaiamos num sótão que faz parte de um sítio de uma casa dos meus pais e a certa altura todos nós temos os instrumentos e depois o Diogo tem um X de coisas, eu tenho um X de coisas também de acumular dos outros anos, e os outros membros têm as suas próprias coisas, vá. E depois a certa altura juntámos tudo no mesmo sítio e até foi bastante fácil, nunca houve grandes entraves em relação a técnicos. Entraves técnicos, Em sim. termos de material, acho Nunca houve. que é assim, nós não temos assim o nosso material é todo material vá principiante, não sei. Barato. Pois, barato, acho que sim. Mas como já o tínhamos há imenso tempo, quando juntámos tudo já sabíamos muito bem mexer naquilo e pronto. E fomos aprendendo um pouco a fazer as coisas por E, nós, porque nós nunca tivemos propriamente assim. hum, e sim, parte muito do YouTube, sim, exato. de ver coisas e pesquisar. É muito faz você mesmo, o DIY. Nós pegamos aquilo que temos e fazemos o melhor que conseguimos daquilo que sabemos com o que Sim, e temos. acaba por ser muito também Uhum. um bocado trial and error, porque lá está, todos, acabamos por estar todos juntos e depois às tantas há sempre um que diz mas bora experimentar meter, por exemplo, em relação às gravações, porque nós acabamos por gravar a maior parte das coisas que fazemos, gravamos nós. Bora experimentar meter o microfone aqui, mas eu vi tipo, uma técnica de se meter o microfone ali e nós todos acabamos por estar, mas talvez principalmente eu e o Bruno, acabamos por ser bastante interessados por essa parte também. E é fixe porque acabamos por aprender bastante uns com os outros. É muito divertido. Tanto que Uhum. as gravações que nós temos no Bandcamp e assim, nota-se muito isso. É uma coisa muito primária, muito básica, mas lá está. Naquela altura foi o máximo que nós conseguimos fazer com aquilo que tínhamos. Se calhar hoje fazíamos de maneira diferente, porque também temos coisas diferentes, sabemos outras coisas, mas naquela altura
foi o máximo que nós conseguimos com o máximo de coisas que nós Sim. tínhamos. E a nível de espaços ou seja, de ir conquistando também uma maior visibilidade, como é que tem sido esse processo, né? Vocês já chegaram a atuar no Tóquio, por Sim. exemplo. Como é que têm sentido uma receptividade? Tem sentido receptividade? Sim, eu acho que sim. Temos tocado em imensos sítios desde o nosso primeiro concerto. E embora, pronto, ainda não temos assim muito aquela cena de sermos convidados para tocar em algum sítio, porque temos pouquíssimas coisas na internet, assim, mas acabamos por às vezes perceber que se fizermos assim em ordem cronológica todos os nossos concertos, que por acaso reparamos que está a ir mais gente, felizmente, e, e que estamos a conseguir tocar em bastantes sítios. Mas nós também não costumamos recusar, nós aceitamos quase todos os concertos. Pronto, pessoal, então nós agora queríamos vos pedir para descreverem Bergalgo através de uma palavra, de uma emoção, de uma paisagem Ok, e, por então fim, eu de uma vou cor. começar. Eu acho que uma palavra, e acho que os restantes membros da banda poderiam concordar comigo, e provavelmente vocês vão ficar um bocado à toa, mas acho que seria zurro. A palavra zurro é uma palavra que nós gostamos imenso. Uma emoção, para mim, seria êxtase. Uma cor seria carmesim. E uma paisagem seria claramente a Mata de Belas. Agora eu, a palavra, escolhi a amizade, a cor, escolhia verde, assim, aquele verde seco, mais a tirar para o escuro. A paisagem, Largo Falcão Rodrigues. E qual é que falta? E uma emoção. Emoção. Acho que repito também. Acho que também êxtase também seria a emoção correta. Loucura também caracteriza bem. Entretanto, e avançando então um pouco, vocês falavam do EP, não é? Que estão a preparar. Têm sim já alguma data possível do lançamento do EP? Querem adiantar alguma coisa acerca dele? Levantar um bocadinho o véu? Nós, quando adiantamos datas, A nunca as coisa corre cumprimos. mal. Por isso acho que é melhor O universo conspira contra nós. ainda este ano. Sim. Porque lá está, 2020. é um processo, sim, é um processo difícil porque conciliar escolas com horários escolares com outros e depois agora nós pensámos, e agora vamos ter este período de quarentena, vamos tentar avançar alguma coisa. Mas, Não se pode mas sair de depois casa. percebemos a dimensão, a gravidade da situação e aproveito para apelar a toda a gente que eventualmente nos for ouvir para ficarem em casa. E em relação a adiantar alguma coisa sobre o EP, acho que podemos dizer, assim, nós já temos as músicas definidas, serão 5 músicas, cujo nome é Pergalgos Rock, Capitão Roland, Gênio Criativo, Epopeia e qual é que era a outra, Bruno? E a Fim da Festa. E pronto, e são 4, não, sim, 4 dessas músicas já eram músicas mais antigas, ou seja, músicas pré-entrada dos últimos 3 membros, ou seja, eu, Diogo, o João 40 e o Pedro Faria. Pronto, e é um pouco uma representação da folia adolescente de 5 jovens dos subúrbios. E para rematar, queríamos saber se vocês, para além do EP, claro, têm algum projeto futuro, assim, algo ambicioso, como tocar em algum sítio, lançar um álbum gigante. O que é que pensa sobre isso? Nós estamos a pensar, ao mesmo tempo que estamos a gravar o EP, nós estávamos a pensar fazer assim um mini documentário, porque acho que é algo que, pelo menos eu, sempre gostei muito de ver nas outras bandas, de ver os outros artistas fazer, de como é que eles fizeram isto, ou qual é que foi o processo de gravação. Então nós vamos fazer uma espécie de um mini documentário sobre a gravação do EP em si, vai ter para aí uns 5 episódios pequeninos, mas acho que é um projeto que nós gostávamos de fazer em paralelo com o EP. Mas assim, em sítios onde a gente gostava de tocar. Não sei. Assim, Diogo. eu acho que, tendo em conta a nossa dimensão, que é mínima, assim, uns sítios que eu ambicionava imenso tocar, porque são sítios que eu
gosto imenso. Seria, por exemplo, a ZDB e talvez o Music Box, que pronto, lá está. São assim espaços onde já vi imensos concertos, seria uma honra tocar lá. E pronto, e em relação a outros projetos também, acho que lá está esse documentário que em princípio irá acontecer. Nós fomos um rapaz das Caldas da Rainha que estava a estudar, ou está a estudar cinema, falou connosco porque queria fazer isso, em princípio será ele a fazer, ainda temos que discutir. Mas pronto, acho que é isso. Nós andamos um pouco também como eu disse, a nossa filosofia em relação aos concertos, que tem sido um bocado aceitar tudo, tem sido um bocado a nossa filosofia em relação a tudo na banda, que é um pouco, vamos ver o que é que podemos fazer. Não temos dimensão para recusar, vamos sobretudo divertir-nos. É um pouco isso. Então, só para terminar, onde é que as pessoas podem, também durante esta quarentena, ouvir algumas das vossas músicas? Sei que têm algumas disponibilizadas na internet e em que plataformas, e também perguntar onde é que vos podem continuar a acompanhar e ficar a par então de futuros concertos. Em relação a ouvir as músicas, nós só temos 2 músicas, como tínhamos dito anteriormente, gravado em casa. Lá está assim com uma qualidade um bocado foleira, mas é o que temos. Temos no Bandcamp, se escreverem Bergalgo. Lá está, como a situação do nome ao início, se escreverem Bergalgo só aparecemos nós, não aparece mais nada. Podem seguir-nos no Instagram, algo.bergalgo. Também temos Facebook também, para os pais e para os avós, para os tios, Bergalgo também, e temos Twitter, mas não usamos muito, que também é Bergalgo. Escrevem Bergalgo no Google e deve aparecer de certeza alguma coisa. Ok, pessoal, olhem, foi um prazer ter-vos aqui. Obrigada por terem disponibilizado algum do vosso tempo em quarentena para isto. E pronto, muito obrigada. Muito obrigado, nós, foi um prazer. E até ao próximo. Foi o nosso...